tudo para dar certo tem que ter dedicação e carinho. E alguns minutinhos de você assistir o passo a passo desse vídeo, você vai ter planta linda, uma jiboia linda para sempre na sua vida. Conhecimento não ocupa espaço. Vamos ao vídeo. Olá, mais uma vez, Vital Herbarium aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a jiboia e como fazer com que ela cresça mais rápido e encha mais rápido o vaso. Essas dicas que eu mesma coloquei em prática e percebi que deu muito certo. Então, como deu certo para mim, eu quero que dê certo para vocês também. A jiboia aqui, essa verde jade, ela é uma planta que eu já tenho um tempo. Inclusive, eu fiz o vídeo sobre plantas no banheiro com ela. E só que eu achei que ela estava demorando muito para crescer. Eu queria que ela crescesse rápido, porque o bonito da jiboia é quando ela cresce, né? Quando ela fica comprida, bem cheia. Comecei a pesquisar sobre como fazer a jiboia crescer bem, com as folhas bonitas e saudáveis, e descobri algumas coisas simples, mas muito eficazes para isso. Então vamos lá, vamos para minha bancada para eu poder mostrar melhor para vocês. Então, a jiboia, ela é um tipo de planta tropical e gosta de ficar embaixo de árvores, inclusive subindo pelas árvores. Mas, apesar dela gostar de ficar embaixo de árvores, ela não gosta de muita sombra. O ideal é colocá-la perto de uma janela, bem próximo a uma janela, porque a luminosidade influencia demais no crescimento da jiboia. Então, a primeira dica que eu tenho é sobre a luminosidade. Coloque ela em um lugar com luz difusa, intensa, a média, que ela vai gostar bastante. A segunda dica que eu tenho é em relação ao substrato. O substrato, ele não pode ser a terra, né? Ela não pode ser compactada. Deve ser um substrato que seja bem poroso, que seja bem leve. Não pode ser aquele barro vermelho. Pode até, de repente, se for no seu caso, não tem outra situação, colocar um barro, essa argila, né? Mas com algum tipo de vão, coisas que coloquem esse substrato de uma forma bem mais porosa. Dica: a porosidade do vaso. E a importância da porosidade da terra do vaso vai levar à terceira dica. Qual é a terceira dica? A rega, ok? E eu vou mostrar aqui para vocês por que é importante o substrato ser poroso para que a rega seja adequada. Mas antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo, se inscreva no canal e coloque nos comentários. Eu quero um feedback de vocês para saber se está dando certo ou não o que eu estou falando, porque eu quero realmente ajudar, porque eu já passei por muita coisa, então eu não quero que vocês passem também. Então, vamos lá, compartilha, dá o like, escreva nos comentários aí embaixo. Eu peguei essa planta aqui como exemplo porque o vaso é transparente, então vai dar para mostrar de forma bem clara para vocês a questão do substrato ser poroso e da rega. O que acontece? Quando o substrato ele não é muito poroso, você vai regar, você vai molhar toda a superfície do vaso e vai falar assim, já tá bem molhado. Só que aqui, você pode ver que nessa parte mais escura aqui, é a parte que tá molhada, só que embaixo não está. E a raiz, ela tá mais pra cá também. Então, você molha o vaso, você vai fazer sua rega, às vezes você fala assim, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu rego sempre certinho e a planta tá estranha. Por quê? Porque você tá regando, mas como você tem medo de encharcar o vaso e da planta morrer pelo excesso de água, porque a gente sempre escuta dizer que a água mata a planta, né? Então, isso aqui faz com que, esse detalhe faz com que a tua planta, às vezes, não receba a água necessária. E a folha, você pode reparar pela folha da jiboia, que ela é uma planta que precisa de muita água, né? Então, eu vou pegar aqui pra vocês e vou mostrar aqui. Você vai regar, olha só, você rega. Olha só como é que demora pra água descer. Olha
Quanto tempo demora? A planta ela só está efetivamente regada, você tem certeza que a planta tá com a água suficiente, você regou certinho, quando a água descer pelo fundo do vaso. Só que, se você estiver usando um substrato inadequado, uma terra que ela não é porosa, não é com pedaços de galho, alguma coisa assim, ou carvão também. Se você não colocar a pedra no fundo, essa água ela não vai chegar a fazer o efeito que é necessário da planta. Então, imagina você está com sede, você em vez de beber a quantidade necessária de água, você bebe um golinho, você vai continuar com sede, mas você bebeu água, mas você vai continuar com sede porque a quantidade foi inadequada. Então agora nós vamos para outra dica, hein? Coloque na parte de cima da terra algum tipo de cobertura para a terra. Eu, no caso, coloco esse musgo aqui, não é aquele musgo esfagno, não é musgo mesmo comum, desidratado, porque ele mantém a umidade da terra. Então ele não faz com que essa evaporação seja muito intensa e protege o solo de perder a umidade. E aí isso acarreta no controle hídrico da planta. Bom, aqui eu posso mostrar para vocês o exemplo claro de como encher o vaso rapidamente. Encher o vaso e deixar ele com bastante folhagem. Aqui no caso, eu não enchi demais, eu não fiz muito, porque eu quero deixar a planta realmente com espaço para poder crescer, né? Porque eu fiz e quero deixar ela crescer aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, eu cortei as mudas dessa jade. Eu peguei um pedaço, cortei as mudas. Como é que você faz para ter muda? Você corta aqui, nessa parte onde tem já a raiz, você corta, espera um pouquinho, espera um dia para secar a parte daqui do caule e enterra ou deixa na água. Aí vai de acordo com a sua preferência, né? Então eu peguei, fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Aí ela já nasceu aqui nessa parte aqui, ela já nasceu outra perna, né? Que eu cortei e coloquei aqui. Então vocês podem ver claramente que realmente faz a diferença a luminosidade, a rega adequada e o substrato adequado. Porque olha aqui, essa folha era mais antiga e olha o tamanho como elas estão nascendo agora. Olha o tamanho. A diferença é visível e não tem muito tempo, né? É claro, um outro detalhe importante, a adubação. A adubação uma vez por semana. Eu não uso a quantidade toda que o fabricante fala para usar. Eu sempre coloco um pouquinho menos porque eu tenho medo de queimar a planta, né? Então, eu tenho medo, eu sempre boto um pouquinho menos do que eles falam, tá? Mas toda semana eu tô colocando a adubação na água. Em relação aos tipos de jiboia, se uma tem um cuidado diferente do outro, eu não percebi isso, tá? No meu cuidado. Então, assim, eu percebo que eu coloco as duas, inclusive, no mesmo vaso. Vocês podem perceber que eu coloco elas no mesmo vaso e elas crescem do mesmo jeito. Então, realmente, em relação a isso, elas não têm tanta diferença. Basicamente é isso. Me respondam nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se deixei alguma dúvida para vocês, porque o meu objetivo realmente é ajudar e contribuir para que as plantas de vocês fiquem cada vez mais bonitas, porque eu já passei por alguns problemas e eu fico chateada, né? A gente, quando tem uma planta e quer ter uma decoração bonita em casa, às vezes a gente compra uma planta com tanta esperança dela dar certo, e por detalhes bobos até, banais,
a planta morre, né? Então eu realmente quero contribuir para a vida de vocês e para